pessoal! Seu filho anda cheio de coriza, entrou na creche e vive com virose, a tal da crechite que a gente brinca? Olha, não tá fácil lá em casa também não. Vamos conversar com o pneumologista infantil para a gente tirar as nossas dúvidas. Vem comigo! Eu converso agora com o Dr. Luiz Felipe Chicre, ele que é pneumologista e atende crianças na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Dr. Luiz, obrigada aí por um tempinho para tirar dúvidas. Sem problema, é um prazer. A primeira questão é, a gente coloca o filho na creche e vem cheio de virose. São assim, 7 dias na creche e 15, 20 em casa. Se não mais. Né? Quem nunca passou por isso. Exatamente. Queria saber como é que a gente faz para evitar essas doenças respiratórias, porque a coriza é o primeiro sintoma que a gente vê de cara, mas depois pode evoluir e a gente fica perdida. Toma vacina, faz alguma medicação, como é que a gente deve se preparar para isso? Então, o que acontece normalmente é que as crianças não têm o que a gente chama de imunidade adquirida. Ou seja, elas ficam, principalmente depois desse tempo do Covid, elas tiveram muito pouco contato com outras crianças. E quando entra em contato novamente, acaba pegando outras viroses que eles ainda não tiveram contato para ter essas infecções. E aí, o problema é, essas infecções virais são comuns e quando não tratadas, elas acabam podendo virar outras coisas um pouco piores. Sinusites, otites e até pneumonias, tá? Prevenção, na teoria, é mais o isolamento social, porque ele vai ter contato com essas outras crianças e vai acabar pegando as viroses. O que eu brinco com meus pacientes no consultório é que ruim vai ficar, infelizmente. O que a gente não pode deixar é ficar péssimo. E para isso tem coisas sim que a gente pode fazer. Uma das principais coisas que eu converso muito com meus pacientes é sobre a lavagem nasal, tá? Aquela, gente, com a seringa ou com o dispositivo das garrafinhas, né? Por quê? Quando aquele catarro acumula no rosto, ele pode gerar sinusites, pode gerar otites médias, até pneumonias. Então, se você lavar aquilo bem e não deixar aquilo acumular, vai evitar disso acontecer, consequentemente, vai ter menos risco do seu filho ter um quadro mais grave. Então se lavar ele nunca vai ter nada? Não necessariamente, pode ter. Tem vírus mais graves, tem outros mais brandos. Um que é muito comum também, que é comum na população pediátrica, principalmente até 1 ano de idade, é a famosa bronquiolite também, que muita gente fala. Tá falando sobre isso. E a bronquiolite nada mais é que um vírus que afeta a criança e causa cansaço, sibilos, broncoespasmo, que é aquele chiado no peito, aquele cansaço. E isso é um vírus, normalmente é um vírus específico que causa isso. Então, esse tipo de coisa a gente até tem como prevenir, mas de lei é só realmente ele não tendo contato com esses vírus que ele acaba tendo nas creches quando entram, né? Eu queria saber, assim, em que momento que a gente consegue notar a diferença, doutora? Assim, quando que uma gripe, por exemplo, um quadro febril, né, com resfriado, ele evoluiu para uma bronquiolite, por exemplo, e a gente, mãe, fica perdida. Então, primeiro vamos botar gripe e resfriado, né? O resfriado é um quadro mais brando, são sintomas virais, os dois têm quadros semelhantes, né? Tosse, coriza, secreção, tudo muito semelhante. Só que a gripe é um quadro um pouco mais proeminente, um quadro mais grave, que pode ter febre, pode ficar mais prostrado, mais cansado. E a partir do momento que ele tem esse quadro viral, esse quadro infeccioso, ele pode evoluir para outros quadros. A bronquiolite é um deles, que pode ser o vírus, que ele pode ser acometido e já ir para a bronquiolite direto, ou pode começar com um resfriadinho e piorar ao longo do tempo da infecção. Na bronquiolite, os principais sintomas, por exemplo, o que é mais nítido na criança é o cansaço. Então ele começa com dificuldade de respirar, que a gente chama também de tiragem intercostal, que as costelinhas entram, a fúrcula, né, que é essa região aqui do pescoço, começa a entrar, o narizinho dele começa a bater, a frequência respiratória, ou seja, o número de vezes que ele está respirando, costuma aumentar muito e ficar mais curtas as respirações. E por vezes, isso qualquer pediatra, na teoria, na emergência, quando ausculta o paciente, houve o que a gente chama de broncoespasmo, que são sibilos ou aquele miadinho de gato. Isso meio que fecha o diagnóstico com um bebê, né, até 1 ano de idade normalmente, pode ter mais,
ou mais novos, mas ele começa a ter esse quadro e a gente já pensa numa bronquiolite. A bronquiolite, para as pessoas saberem também, não é um quadro que 100% das vezes a gente vai internar, ou 100% das vezes é um quadro grave, né? Ele pode ser um quadro mais brando, ele pode chiar, mas tá assim, ok, ele não tá tão cansado, dá para fazer o tratamento em casa, tá? Outras vezes não, outras vezes tem que internar, depende muito de cada quadro. Da evolução do quadro. E por falar em lavagem nasal, né? A gente sempre tem essa dúvida. Lava todos os dias, tem contato com criança, chega em casa, faz a lavagem? A gente deve fazer a lavagem mesmo quando a criança não está com coriza, não está resfriada, e pode trazer um quadro de otite, de alguma infecção? Tá, vamos lá. Lavagem nasal, eu particularmente sou muito fã. Eu indico para todos os meus pacientes fazer. Claro que dependendo da idade tem uma quantidade X, Y, Z que você pode fazer. Mas eu até brinco que existe uma vida pré e pós lavagem nasal na pediatria. Por que eu falo isso? A lavagem eu indico para fazer todos os dias, de manhã e de noite. De manhã normalmente, porque ele acorda às vezes um pouco mais secretivo dessa secreção que acumulou durante o sono, e antes de dormir para ele ter um sono um pouco melhor. Mas aí algumas mães me perguntam, né? Ah, doutor, mas ele não está com coriza, eu preciso lavar? Eu mesmo assim indico lavar, porque não faz mal, não é uma coisa que vai piorar a saúde dele, e a criança, depois de um tempo, ele começa a relutar contra a lavagem, né? Aquela briga, esperneia, grita, chuta, faz tudo, qualquer coisa. E você fazendo isso diariamente, virando uma rotina, acaba que fica uma coisa mais simples, às vezes, de fazer. Um hábito, né? Mais comum de fazer. Ele já está acostumado e já consegue fazer, exatamente. E em relação ao otite, tá? Realmente pode dar o que a gente chama de otite externa, tá? Porque o nariz, ele tem um contato íntimo com o ouvido. Então, dependendo de como for feita a lavagem, essa secreção, o próprio soro, vai bater no ouvido e pode dar esse quadro de otite. O que acontece? Muitas mães não fazem a lavagem diária, o filho não está acostumado, e acaba pegando e fazendo de qualquer jeito. Pega, vamos fazer, segura. E não é bem assim, né? Você tem que fazer uma técnica para fazer, botar o tronco para frente, inclinar a cabeça, fazer devagar, não é força, é jeito, sabe? O que a gente precisa não é pressão, é volume. Então eu não preciso fazer rápido, eu tenho que jogar um volume importante sem fazer uma pressão importante ali dentro. Você fazendo isso, a chance de ele ter uma otite é ínfima, assim, quase não existe, tá? E além disso, tem um outro detalhe. Mas eu não quero fazer porque pode dar otite, tá? Mas você não fazendo também pode dar outras coisas. Pode dar sinusite, pode dar uma otite média, pode acumular aquele catarro, gerar uma bronquiolite, uma pneumonia. Então, assim, tem que ver o custo-benefício. Para mim, eu acho que a lavagem é essencial. Tem dito para todos os meus pacientes. Por falar em sinusite, né? Eu queria também conversar com você a respeito de alergias, né? A gente fica na dúvida quando a criança cresce um pouquinho, se de repente ela já está num quadro alérgico ou ela ainda só fica resfriada ou com virose. Como que a gente pode perceber que a criança se tornou alérgica? Ela é uma criança já com alergia? Então, vamos lá. O que acontece, voltando naquele assunto que a gente falou anteriormente, das infecções virais. Durante os períodos das crechites, né, que a gente brinca, ele vai pegar infecções virais de repetição. O que acontece é que as infecções, elas normalmente têm um delta T, né, ou seja, um tempo de evolução da infecção. Vamos dar um exemplo, né? Uma gripe pode durar em torno de 7 dias, mais ou menos. Então, febre, prostração, cansaço, coriza, essas coisas durante esses 7 dias. Só que não necessariamente todos os sintomas vão acabar em 7 dias. Ele ainda pode ter uma tosse, uma coriza que pode durar até 30 dias, né? E aí o que acontece? Que você até brincou no início da entrevista falando que fica 7 dias em casa e 1 na creche, né? E aí quando ele volta para a creche, ele pode acabar pegando uma nova infecção. E quando ele pega contato com outro vírus diferente de uma outra criança, e criança, não, eu brinco, né? Que ela não dá tchau de longe. Né, ela abraça um outro, ele troca a colher uma outra. Puxa, os brinquedos. E aí acaba pegando outras infecções. Sim. E no que pega essa outra infecção, o que melhoraria em, vamos dizer, 30 dias, vai prorrogar, pode prorrogar essa coriza
e essa tosse que a criança pode ter. É por isso que a gente vê, às vezes, a criança com coriza, assim, direto, ou então com aquela tosse de cachorro que não passa de jeito nenhum. A gente dá própolis, a gente dá mel, a gente tenta dar os naturais, depois tem que entrar no antibiótico. É o que eu brinco, é aquele secretor feliz, né? Que a criança que tá com coriza, tá tossindo e tá lá, correndo, como se não houvesse nada, né? Já conviveu, tá convivendo, o vírus já é amiguinho, né? Só que o que acontece em relação à alergia é o seguinte: se essa criança que entrou na creche está pegando as infecções de repetição, for uma criança alérgica, por exemplo, uma rinite, ele já tem uma produção de secreção por conta da rinite. Então você acumula 2 tipos de secreções diferentes e essa secreção fica ad eterna, tá? Uma dica que eu dou para alguns pacientes é que eles falam: doutor, ele tem muita rinite, ele tem muita alergia. Aí como é que você sabe que é alergia ou não? Uma coisa que é meio que simples, pensando de uma certa maneira, que a infecção normalmente vai ter outros sintomas. Vai ter febre, por exemplo. Rinite não dá febre. Se uma rinite, um quadro alérgico, não for tratado, ou seja, não lavar o nariz, não usar medicação adequada, não acompanhar ou qualquer coisa do gênero, pode sim aquela secreção acumular e gerar algum outro processo infeccioso, como a sinusite que você comentou, por exemplo. Mas não necessariamente, tá? Por isso que a lavagem, até nisso, é importante também, sabe? Então, ajuda, né? É essencial. Vale muito a pena. Agora, eu queria a sua opinião como médico, né? Nós mães, a gente fica às vezes preocupadas porque a comunidade, a escola, não comunica sobre as doenças respiratórias, né? A bronquiolite, que está super falada hoje em dia, né? A gente tem aí a estomatite, tem a gastroenterite, né? Tem o pé mão boca, que eu fui conhecer depois que eu tive filho, nunca tinha ouvido falar nessa doença, né? Que é outro pesadelo para os pais. Assim, você acha que a escola ela deve fazer um trabalho até preventivo de comunicação com os pais, né, com a comunidade do bairro, quando a gente fala de escolas menores, para que isso seja divulgado e não apavore, né, a gente que é família? Eu acho que com certeza, né? Assim, as infecções infantis, elas têm, assim, algumas são muito frequentes, como você falou, a monta-boca é muito frequente, a bronquiolite é muito frequente, e são quadros que às vezes realmente não tem como prevenir. Mas se você já souber quais são os sintomas, como que começa a doença e tudo, às vezes você já vê, opa, eu vi que a mão do meu filho está com umas bolinhas, será que isso já pode ser monta-boca? Aí você vai conversar com o profissional de saúde, o pediatra assistente do seu filho, e aí já vai ter uma outra coisa. Se a creche realmente ficar de olho naquilo, olhar, olha, fulana, seu filho está com umas lesõezinhas na mão. Ah, não, seu filho está com o nariz muito escorrendo, está achando ele um pouquinho mais cansado. Já informar isso para os pais, eu acho que com certeza a gente vai ter uma prevalência menor ou, assim, a gente consegue tentar fazer algo para tentar minimizar as consequências daquela patologia. Entendeu? Gente, olha, muito obrigada, doutor Luiz Felipe, pelo seu tempo, por esses esclarecimentos. Eu acho que é super importante a gente estar sempre comunicando, né? A gente está abrindo essa oportunidade, eu tenho feito muito isso aqui no meu canal, de entrevistar especialistas, pais que passam aí suas dores, seus amores, e a gente tem que compartilhar informação que vale a pena e que é serviço. Sim. Mais uma vez, muito obrigada. E eu queria que você deixasse o número do seu consultório. Vou deixar. Para quem quiser tirar dúvida, quem quiser vir aqui consultar com o doutor. Então, tem o meu Instagram, que é esse aqui que tá até, que é o Dr. Luiz Chicre, tá? Não tem o Felipe no Instagram. E o número do telefone é 99995-6303. Lá é marcação de consulta e aí a partir de lá, vem aqui na consulta, a gente conversa um pouco melhor e eu consigo tirar todas as dúvidas. Beleza. Tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.